Olá, meus amigos. É uma grande alegria mais uma vez retornar aqui a essa casa espírita tão querida para nós, com amigos tão especiais, e tendo a certeza que todos aqueles que estão nos assistindo, da mesma forma, vibram em conjunto por esse sentimento tão harmonioso que é o do reencontro, mas sobretudo, o momento especial de falarmos um pouco mais sobre temas tão importantes, tão necessários para o nosso desenvolvimento. E antes de mais nada, nós queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui em conjunto, elevando então o nosso pensamento em paz, tranquilidade, gratidão por estarmos em mais um mês, onde a nossa encarnação nos possibilita crescer, aprender, enxergar novos horizontes e desenvolvermos a cada momento, a cada espacinho de vida, a nossa fé. Que os bons amigos espirituais nos acompanhem nesse momento e que possamos, em conjunto, estarmos em vibrações de alegria e de paz. Que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez realmente uma alegria muito grande. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, aqui em Lajeado, Rio Grande do Sul, da União Municipal Espírita de Montenegro, ligada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Com essa possibilidade de estarmos nos comunicando e nos conectando através do mundo virtual, ao longo, dá para se dizer, de praticamente esses 2 anos, as nossas trocas ficaram muito maiores. E algo que é muito interessante nisso tudo, que as distâncias que antigamente eram mais impeditivas, sobretudo entre estados, hoje já não são mais um problema, na medida em que a câmera, o áudio, na medida em que as próprias redes sociais conseguem nos conectar ao ponto de nos levar em imagem e som, mas sobretudo, romper cada um desses limites para levar um pouco do Evangelho do Cristo através dos estudos que vamos fazendo. E o nosso tema de hoje, ele parte de um eixo central proposto pela instituição, que é a valorização da vida, que é um tema que por si só, ele já é um tema complexo, muito abrangente, ele é muito amplo, porque valorizar, a palavra valorização, ela traz para a gente uma gama de possibilidades, e falar de vida de uma forma geral vem para a gente ainda com as diversas possibilidades de aprofundamento em cima desse tema. E então, de uma forma provocativa e muito interessante, nós fomos vendo que o eixo temático ele foi se dividindo em alguns outros subtemas, dos quais o nosso tema de hoje ficou com a recuperação da noção de humanidade. E quando vem para a gente um tema como esse, já começam a despontar algumas reflexões somente pelo título. Porque se eu tenho que recuperar, eu já penso de alguma forma que escapou, que eu perdi, que está distante. A gente tenta recuperar o tempo, recuperar a noite de sono. Nós tentamos recuperar a nota que não foi muito boa em um concurso, na escola. Tentamos recuperar, às vezes, no sentido quando falávamos do tempo, a oportunidade que às vezes se perde ou que não foi tão bem trabalhada assim. Ou seja, a recuperação seria um estado para a gente de uma nova busca, uma nova ideia de resgatar, de trazer de volta algo que de alguma forma nós tínhamos ou estávamos nos aproximando. Aí vem a recuperação da noção. Então, se eu penso que eu tinha uma noção, é porque talvez eu não tivesse completo. Eu tenho noções de álgebra, vamos dizer. Eu nem me lembro mais de álgebra direito. Mas, digamos, eu tenho noções de álgebra. Isso significa que eu tenho lembranças, que eu tenho algum tipo de proximidade com o assunto, ainda que eu não seja, digamos, o maior conhecedor dele. Mas eu já sei do que se trata, qual é a matéria. Eu tenho noções de filosofia, tenho noções de culinária. Ou seja, eu consigo, de repente, me virar naquilo ali, sem me localizar, sei aonde procurar. É uma noção. Não é, talvez, na exatidão do termo, o sentido completo. Aquilo que já me traz a noção exata de o que seja aquilo. E então eu relaciono que eu preciso recuperar uma noção e
ponto seguinte é de humanidade. E aí uma coisa interessante que podemos pensar é, mas humanidade, nós fazemos parte dela. Nós somos humanos. Nós estamos hoje numa condição que já nos enxergamos como esse humano, vivemos em sociedade, desenvolvemos e nos reunimos em famílias, nós convivemos no trabalho, nós convivemos nos inúmeros ambientes sociais em que somos convidados ou que precisamos estar. E então, quando nós pensamos o resgate, a recuperação dessa noção da humanidade, é onde eu enxergo também que eu tenho uma noção do que seja essa humanidade da qual eu faço parte, ou seja, do qual eu preciso entender uma relação de pertencimento. E isso me dá algumas características: organização, pensamento, leis. E esse humano ele vai se construindo, e assim foi ao longo da história, seja das inúmeras fontes em que ela pode se alimentar, as fontes sociológicas, históricas, filosóficas, religiosas, as fontes diversas. Esse humano ele veio se desenvolvendo, e vamos partir do princípio, do ponto que a doutrina espírita nos traz, indo daquela noção desde o homem primitivo até chegar ao homem de hoje, onde nós fomos nos agregando, nos juntando em grupos, nós fomos nos aproximando enquanto indivíduos, construindo uma forma que nos possibilitava uma qualidade existencial no sentido da sobrevivência, mas evoluímos um pouco mais. Nós não estávamos mais nos reunindo somente como aquele homem primitivo que acata do alimento, a proteção do frio, a proteção de ordem diversa, percebia que aquilo era interessante, funcionava enquanto uma coletividade, mas a sociedade então, o homem então evolui e outras necessidades surgem, que é a necessidade que já mostra um despertar daquele instinto adornado pela inteligência, mas que sozinhos precisavam daquele tempero, daquele aroma especial que é exatamente do sentimento, que é daquele indivíduo, que é daquele humano, que ele vai construindo na sua rede de relações, nas suas grandes teias, não somente teias da conveniência, teias da necessidade, vistas sob uma perspectiva da sobrevivência, mas ele entra numa outra dimensão de viver e de sobreviver, que é exatamente por uma atmosfera voltada ao seu sentimento, ao seu sentir. É onde a humanidade consegue enxergar o outro como uma extensão da sua própria condição humana. E com isso os sentimentos eles começam a ganhar dimensões, proporções, ao ponto de nós, através daquilo que enxergamos, tenhamos a possibilidade de estabelecer pontes até o momento de traçarmos, ainda que de forma tímida, e podemos afirmar isso agora, a nossa concepção e o nosso olhar de enxergarmos o outro como irmãos. Para o nosso estudo de hoje, nós encontramos uma série de fontes, e eu posso afirmar para vocês aqui que eu fui restringindo, porque na verdade nós teríamos um leque para alimentar, para trazer elementos para esse assunto muito grande. Então nós vamos conversar nos baseando na Gênese, vamos também nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo nas leis morais. Vamos também utilizar o Livro dos Espíritos e vamos nos pautar também no livro Jesus no Lar, um outro presente. E todas essas fontes, na verdade, elas, eu ia dizer que elas se somam para trazer o contexto e trazer para a gente qual a substância que a doutrina espírita nos traz quando eu penso em recuperação de uma noção de humanidade. Porque talvez ela venha para a gente com a seguinte questão: no momento em que eu consigo perceber e que eu vou trabalhando, que eu preciso recuperar algo que talvez tenha se afastado um pouco, ou que de alguma forma tenha ficado confuso, eu preciso estreitar tanto o meu raciocínio quanto as minhas ações em cima de uma perspectiva. E então nós precisamos conseguir alimentar esse olhar com algumas fontes. E então no livro Jesus no Lar nós temos um texto muito interessante, que ele é o capítulo 2. O livro Jesus no Lar é por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. No capítulo 2 nós temos o título chamado A Escola das Almas.
E ele é muito interessante porque ele traz um questionamento quando, em torno do Cristo num ambiente doméstico, né, nós estávamos aqui em uma conversa com as explanações do próprio Cristo, e então depois que o Cristo explanou, com todos aqueles que estavam à sua volta, disse exatamente assim: quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta. E é interessante porque a palavra trazida por Jesus com a sua didática, com a sua profundidade, ela mexia como mexe hoje também com o nosso sentimento e o nosso raciocínio. Então, inquieta, a sogra de Pedro chegou. Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Né? Quando ela vem inquieta e faz uma pergunta dessa após uma preleção de Jesus, ela já nos dá a ideia que aquela inquietação mostra. Mas Jesus tem dito coisas assim tão interessantes e boas e amplas e tão grandiosas, e de repente nesse lar onde eu convivo, onde eu vivo, parece que não há uma harmonia, não há um alinhamento tão de acordo, tão próximo daquilo que o mestre disse. Então o mestre contempla aquela pergunta como o próprio indivíduo e demonstrando uma expectativa de mais amplos esclarecimentos, ele olha para ela e ela ainda acrescenta: iniciamos a tarefa entre flores para entrarmos depois em pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Opa! Será que ela está falando somente do lar dela? Ou será que nós poderíamos, aqui salvo as devidas proporções, imaginar? Será que isso às vezes acontece pertinho de nós? Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? E então a sogra de Pedro responde: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa, ou seja, o pão que nem assou? De modo algum, tornou a senhora humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, ou seja, o pão estaria cru. Então Jesus considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos das lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, ou seja, são do outro, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendendo a desfazer as próprias imperfeições. E então, continua o nosso capítulo aqui, quando a sogra de Pedro chega, e ela chega até o ponto, né, de verter lágrimas por conta do seu sentimento em torno, provavelmente, da aspereza experienciada dentro do próprio lar, e que Jesus traz para ela dentro desses exemplos do cotidiano. Ele fala da lentilha, ele fala do pão, o que cada um deles exigiria em relação ao seu preparo. Então ele relaciona dois elementos mais brutos. Ele relaciona dois elementos mais crus, que eles estariam ali inservíveis ao consumo. Ou seja, quem pegar a lentilha pode ter apenas uma noção do que seja uma sopa de lentilha. Quem pegar a massa do pão somente terá ali a noção do que pode ser um pão, mas não tem a ideia completa, pois somente a lentilha pronta ou o pão assado vão te dar a noção exata do que seja aquele alimento. Então, quando nós pensamos em noção, nós vamos, na verdade, passar por um processo de desenvolvimento até chegarmos à concepção completa do que seja aquilo.
No entanto, para nós desenvolvermos algo, nós vamos precisar, tal qual o calor que é empregado sobre aquela composição com as lentilhas, ou o calor do forno para com o pão, nós vamos precisar atribuir esse calor, essa motivação, atribuir essa forma de viver para nós, primeiro de tudo. Assim como foi relacionado lá, como essa escola de almas, as famílias, a humanidade de uma forma geral, olha como nós vamos ampliando, nós precisamos de fato ampliar esse nosso olhar para entender o outro, a humanidade, as relações, a nossa vida em sociedade, a nossa vida nessa atmosfera e nessa composição humana de nos relacionar como algo importante, como algo que faz parte da nossa maneira, inclusive, de existir, já que não seria mais cabível pela própria lei da evolução, a lei do progresso, inclusive biológico, estarmos hoje sem que a noção de humanidade não estivesse com a necessidade de desenvolvimento. E é exatamente nesse sentido em que nós vamos nos embasar dentro da nossa literatura básica, e aqui nós vamos trabalhar e falar sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos falar também sobre o Evangelho e um pedacinho da Gênese. Porque vejam bem, na parte 3, capítulo 12, da perfeição moral, quando na 918 nós temos o tópico falado sobre os caracteres do homem de bem, ele é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e da caridade. Ok. Justiça, amor e caridade. Quando eu penso nesses 3 pilares, não há como dissociar essa noção de humanidade. Essa noção que parte daquele indivíduo, do homem, que percebendo a própria necessidade daquilo que converge para ele mesmo, a minha necessidade de justiça, de amor, de acolhimento, as minhas próprias necessidades me trazendo a noção de falta ou mesmo de acolhimento, conseguindo fazer com que o meu olhar sobre o outro da mesma maneira consiga se estender. Então, na perfeição moral, que ele vem trazendo para a gente a necessidade de dilatar esses sentimentos, ele já nos convida a todo momento. Nós precisamos estender o nosso olhar, as nossas mãos, o nosso pensamento, ampliando uma noção não somente daquela caridade material, mas, sobretudo, ampliando dentro de nós as nossas próprias características, ou seja, os caracteres do homem de bem, ele vem trazendo para cada um de nós a transmutação, o movimento, uma nova consideração sobre a nossa forma de emitir pensamentos, entre outras coisas. Nós pensamos muitas das vezes, quando nós vamos nos trabalhar enquanto humanidade, enquanto indivíduos, o que nós muda? A idade nos traz mudanças físicas, se bem aproveitado o tempo nos traz mudanças dentro do nosso próprio íntimo, mas na medida em que nós começamos a vibrar em prol da construção de um novo ser dentro de nós, com características que nos possam elevar, o nosso pensamento e a nossa vibração muda. E não à toa que quanto mais afastados dessa noção de humanidade, dessa noção do respeito do olhar sobre o outro, é como se nós estivéssemos dentro de um padrão psíquico, de um padrão espiritual, vibrando de uma forma muito mais deletéria e pesada, ao ponto em que quanto mais nobres são os meus sentimentos, são os meus pensamentos, mais positivos e esperançosos, pautados nesses pilares que o homem de bem consegue trabalhar. E veja aqui que, assim como nós ainda estamos desenvolvendo noções de humanidade, nós estamos também desenvolvendo noções do homem de bem. Quando essas noções elas vão ganhando espaço dentro do meu indivíduo para poderem germinar, crescer, fermentar, chamemos cada um de nós da maneira que for mais familiar. Mas quando nós deixamos e proporcionamos esse espaço, nós vamos partindo da noção do homem de bem para o homem de bem de fato. E, consequentemente, eu consigo olhar a humanidade dessa mesma forma. O caminho ele começa do indivíduo, ele começa dentro de nós. E então, na parte 4ª de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, quando fala das penas e gozos terrestres, o primeiro tópico, o primeiro item é felicidade e infelicidade relativos. E na pergunta 921, olha que interessante como Kardec formula. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então o professor Kardec ele já passa de uma afirmação
Ele já tem aquela noção de humanidade e felicidade, ou seja, uma humanidade transformada me leva a uma condição de felicidade. Então vejam que só aqui nesse primeiro período da pergunta já nos traz a ideia, já nos traz a possibilidade de uma reflexão muitíssimo profunda. Eu preciso desenvolver as minhas características de humanidade. Essas características elas precisam ser suficientes para levar a uma transformação e aí sim eu tenho uma felicidade. E aí vejam bem que ele continua para então contextualizar a pergunta. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, ou seja, ele já considera que existe uma felicidade maior, uma felicidade mais próximo, ainda que seja uma palavra não muito adequada agora, mais do absoluto, já que ele considerou como relativa na pergunta algo que pudéssemos adquirir aqui, ele relacionou essa dita felicidade a uma humanidade transformada. Então os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Ou seja, a nossa noção de felicidade, ela vai partir do princípio em que eu trago para mim as bases que hoje aprendo que possam trazer a dita liberdade. Aquela felicidade que ainda é dita não sendo desse mundo, e como muito bem o professor Kardec colocou, é aquela felicidade que, de fato, quando a humanidade estiver transformada ao ponto de enxergar o mundo à sua volta como seu mundo interno de uma maneira diferenciada, nós estaremos, enfim, encontrando essa felicidade. E por que a resposta ela se voltou ao indivíduo? Porque, embora seja afirmada a condição humanidade na pergunta, como eu resgato algo, como eu faço algo, se eu não possuo aquela ferramenta? Como eu resgato alguém de um precipício se eu não tiver escadas, corda, se eu não tiver o conhecimento de como fazer? Eu não farei, porque eu não conseguirei, mesmo que eu queira. É como, de repente, nós termos as nossas frases prontas. Feliz Ano Novo, desejo muita paz, que você seja feliz. São desejos. Mas o quanto do meu desejo ele é impregnado da minha real intenção. Aquela intenção que ela possa não exatamente dizer que eu já tenho o trabalho pronto ou realizado sobre aquela característica, mas o trabalho em movimento, aquele trabalho em esforço, em repetição, um trabalho que nos mostra que apesar de, eu estou tentando, eu estou fazendo, não no sentido do possível, mas do meu melhor a cada dia. Porque a grande questão aqui não é o desenvolvimento de um resgate de uma noção de humanidade com indivíduos perfeitos, mas indivíduos que, dentro das próprias leis, das próprias concepções sociais e, sobretudo, dessas questões que já nos despertam para o humano, que já entende a dor do outro, entende a fragilidade do outro, que entende que o frio é frio, a fome é fome, entende os olhares do que hoje nós já temos amplamente discutidos enquanto ciência, de enxergar o ser humano como igual em todas as suas instâncias, com todas as suas características. E ver que dessa forma somos individuais enquanto espíritos, mas somos iguais em humanidade. Não havendo nenhuma diferença a não ser o que cada um caminhou individualmente no seu sentido espiritual. E como não temos a noção, a possibilidade de perceber, a nossa noção de humanidade ela parte de todos somos iguais perante toda e qualquer lei, inclusive sob a lei de Deus. Então o resgate da noção de humanidade ela vem para a gente como uma necessidade existencial, espiritual. Não há como valorizar a vida, o nosso eixo central desse tema, se nós não pensarmos que essa humanidade ela precisa, na verdade, enquanto coletivo, e isso Emmanuel nos diz, né, que o movimento coletivo ele acontece de uma forma regular, de uma forma que ela vai caminhando dentro de um movimento. O movimento individual ele pode ser mais ou menos rápido, ele consegue se desenvolver, às vezes até despontar, já que nós temos aquele livre-arbítrio, nós temos aquela possibilidade das escolhas. O movimento coletivo ele já mantém uma constância mais parecida. São movimentos, como poderíamos pensar, o próprio movimento de planos, né, de mudanças de extratos. Se fala muito numa mudança de regeneração, como se fôssemos cair de um estágio A
para um estágio B sem entender essa transição que nos é mostrada e revelada dia após dia. E do que nos adiantaria pensar em um mundo, né, de regeneração se eu não consigo regenerar meus próprios sentimentos, se eu não consigo olhar no outro uma extensão do humano que vejo em mim. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito interessante, dá para se dizer. Se eu tivesse que hoje buscar, repensar e poderia até dizer um almanaque de recuperação da noção de humanidade, mergulharia literalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem nos trazendo uma noção e ele tem uma didática, ele tem uma formatação muito interessante, muito precisa, porque ele vem apresentando as revelações, ele vai falando dos reinos, das moradas. Ele diz a maneira em que nós podemos, e ele não é impositivo, ele sugere, ele provoca, nos colocando o quê? A ideia, o que você faz diante dessa informação? O nascer de novo, as suas aflições em campo íntimo, o que será que um planeta de provas e expiações pode nos convidar e nos possibilitar? E aí nos traz o Cristo Consolador. Opa, então eu consigo, dentro de um processo de entendimento, recuperação, não me sentir sozinho, encontrar que existe um caminho. E aí, logo em uma sequência, ele vem trazendo bem-aventuranças, né, como ele já vinha trazendo desde os aflitos, mas nos olhando para nos trazendo um olhar de pureza de coração, a brandura, a paciência, a misericórdia. E aí ele entra para nós como se eu já viesse preparando nesse roteiro, nesse aprendizado, a nossa noção em que eu vou preparando o meu coração para chegar a amar ao próximo como a mim mesmo, no capítulo 11. E então ele vai discorrendo uma noção de humanidade de uma maneira tão impressionante que ele não coloca a humanidade no sentido somente dos meus afetos. Embora, como no livro Jesus no Lar, ele traz um exemplo aqui pra gente sobre uma questão cotidiana, doméstica, ambiente familiar, a mesa do café da manhã. E que às vezes aperta um coração ao ponto das lágrimas chegarem. Isso não aconteceu somente na casa de Pedro, acontece na casa de todos nós. Mas a escola reparadora, ela se dá nos cenários da nossa existência. Mas o Evangelho, ele consegue ampliar exatamente ao ponto que estamos chegando agora, onde ele mostra, eu tenho esse núcleo primeiro, eu tenho o lar, eu tenho os núcleos mais próximos, como escolas de almas. Ou seja, são os locais onde eu vou aprendendo a partir da minha convivência, onde eu tenho a partir da minha própria noção de humanidade primeira, naquele relacionamento direto, sem pudores, aquele contato quase visceral, para que eu possa aprender entre o calar, o falar, o entender, o ouvir, o sorrir e o chorar, a trabalhar toda a humanidade, trabalhando o meu próprio humano com aqueles que estão mais próximos. Então o Evangelho ele vem nos trazendo como se fosse um projeto educativo com recursos internos, para que cada um de nós consiga, de alguma forma, espelhar, né, digamos, eu diria nem o espelhar, mas eu diria o alinhar todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, embora isso não seja um trabalho que possamos dizer assim, nossa, fiquei pronto agora. Os desafios virão, as experiências virão. Mas ele vem nos trazendo que recursos nós podemos utilizar, ao ponto de nos lançarmos a esse amor como proposta existencial e, consequentemente, nos trazendo esse ponto alto da noção de humanidade, que então eu preciso resgatar. E aí na Gênese, no capítulo 28, são chegados os tempos, lá no finalzinho da Gênese, nós temos o item chamado Sinais dos Tempos. E o capítulo é lindíssimo, mas no item 5 deste capítulo, né, deste tópico dentro do capítulo, porque ele fala sobre os sinais dos tempos e a geração nova, que aliás é uma leitura essencial, principalmente para agora. No item 5 diz assim para nós: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado.
Não foi escrito ontem, não, hein, gente? Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então vejam, quando a Gênese traz para a gente, né, aqui eu só li um período de um item, né, por conta do nosso próprio tempo, mas ele já é o suficiente para contextualizar e dá para se dizer, chegando aos minutinhos finais dessa nossa conversa, a humanidade ela desenvolveu até hoje a possibilidade de termos recursos de alta envergadura, mostrando que há um intelecto muito bem desenvolvido. Nós temos vacinas, nós temos descobertas, nós temos tecnologia, nós temos a ciência em todos os campos, fervilhando em novidades. Nós temos recursos hoje para o nosso conforto, embora nem todos tenham acesso a ele, mas que mostram grandes possibilidades de todas as ordens. No entanto, se somarmos tudo aquilo que conseguimos, ainda falta um elemento muito importante. E quando dizemos que falta, não é que ele ainda não exista, mas ele ainda não está espalhado ou desenvolvido na proporção que precisamos para esse desenvolvimento. Como bem disse aqui, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, ou seja, progredimos muito, mas não nos adianta somente o intelecto nos elevar a patamares de prêmio Nobel se eu não consigo desenvolver lá no cerne do meu indivíduo o olhar para com o meu semelhante. Não estamos aqui na proposta existencial que nós já vamos conseguir amar a todas as pessoas ou de um dia para o outro sair da condição que eu estou e me tornar um espírito crístico. Não. Mas nós precisamos, a partir daquilo que temos como elementos possíveis, já desenvolver o nosso olhar, e aí voltamos no literal do nosso tema, a nossa noção de humanidade, com o respeito, com a consideração, com o olhar, com o respeito às leis básicas, com a inclusão, com os olhares não discriminatórios, sem os preconceitos, pré-julgamentos, sem medidas, sem réguas que surgiram na cabeça ao longo da história dos indivíduos por características sem fundamento, nem técnico e nem moral. E então é exatamente aqui que nós podemos dizer, trazendo exatamente o texto, um imenso progresso a realizar, fazerem que entre si reine a caridade, a mesma que eu quero para mim, a mesma que me faz um carinho no coração, aquela caridade que às vezes é a da companhia ou é a do pão, não importa. A caridade é uma entrega, a caridade é uma transformação, é o amor empregado ao ato de doar. E às vezes nós esquecemos que doar o tempo, doar a atenção, doar um olhar no olho do outro é uma caridade. A fraternidade, nos olharmos como irmãos, nos olharmos como indivíduos que conseguem entender a necessidade uns dos outros. Tá, mas eu consigo me abrigar da chuva, mas tem alguém que não tem. Talvez eu consiga, de alguma forma, amenizar a dor daquele outro. Ah, mas é a causa e efeito, ele está apenas resgatando aquilo. Não sabemos, não me importa esse tipo de noção. Me importa aquilo que as minhas mãos podem ajudar. A solidariedade. E então nós conseguimos, dentro disso, somar o que a Gênese nos trouxe nesse pequeno pedaço, aquilo que o Evangelho já nos traz em toda a magnitude da obra, o que o Livro dos Espíritos já nos trouxe de uma forma bastante precisa, e entendendo que possamos, tal qual as lentilhas, ou mesmo o pão, colocarmos calor na nossa existência, colocarmos calor nas nossas ações. Não sejamos mornos na existência. Nós precisamos empregar esse calor para com o outro, o calor nas ações, na vontade, colocar o nosso melhor a cada dia. Colocar nas minhas possibilidades de ação a esperança. Se eu não resgatar a noção de humanidade que existe em mim, o que vai ser desse mundo? Se eu não tiver como passar para as gerações que aqui estão que vale a pena investir no ser humano, como eu invisto em mim, isso está lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E para eu chegar a esse próximo, eu entendo o que se passa no meu íntimo. A caridade me faz bem, a fraternidade também, e a solidariedade. Se isso me faz bem, isso faz bem ao outro. E então eu estendo. E por que precisamos trabalhar essa noção de resgate da humanidade com urgência? Isso não é para ontem. Isso é para agora. Porque o ontem já passou. Mas também não é para amanhã porque é muito tarde. A noção de humanidade é com aquele que está catando lixo na porta da nossa casa. É com aquele que está chorando ao nosso lado. É com aquele que está tomando café da manhã conosco. É com aquele que está ao telefone. Nós não podemos deixar que a aridez de certos momentos, que os conceitos equivocados sejam maiores do que aquilo que o Cristo nos deixou como legado. Ele não nos trouxe um conjunto de regras que nos encoleram, que nos rotulam, que nos denominam de alguma coisa. Ele só nos trouxe unicamente a lei do amor. Ele nem nos trouxe que éramos para ser espíritas. Ele não nos trouxe que éramos para ser nada. Ele não nos rotulou, não nos denominou. Ele não nos deu uma sentença e nem uma régua. Ele só nos deu a possibilidade de abrirmos as janelas do nosso coração para amar. E é partindo na lei do amor que o Cristo nos ensinou que nós temos que resgatar avidamente. Como se estivéssemos ali resgatando aquela pessoa que mais amamos, num lugar qualquer que fosse. E estender esse olhar para toda a humanidade. A humanidade talvez comece no perímetro do meu bairro, no perímetro da minha cidade ou no perímetro do meu lar. Mas a grande questão é, sejamos incansáveis em buscar esse amor que Jesus nos ensinou, desenvolvendo com aquilo que eu posso. A fórmula do outro é a do outro. A minha forma de agir é que vai me levar a promover a diferença. Sabemos que esse tema ele é muito profundo, ele é um tema que ele consegue nos trazer noções de bases científicas, filosóficas, religiosas, porque poderíamos trabalhar, né, os conceitos mais modernos de felicidade que a neurociência nos traz, as noções de humanidade com as capilaridades, redes de apoio. A neurociência nos mostra o quanto de saúde isso nos promove. Podemos trabalhar as questões mais filosóficas, com as inúmeras perguntas que teríamos a possibilidade de fazer, como também pensarmos no aspecto religioso em cima disso. Mas eu vou trabalhar a palavra que vai fechar exatamente com o que o tema nos propõe. Nós vamos fechar com o aspecto humano. É olhar o humano como um humano. Se fizermos isso, o mundo seguramente será melhor e que de noção teremos a mais exata expressão de lutarmos não no sentido da violência, mas de buscarmos, essa talvez seja a melhor palavra, de encontrarmos o melhor humano que existe em nós e abraçarmos o humano, a humanidade que está à nossa volta. E resgatando junto esses valores, esses princípios e, sobretudo, essa possibilidade e essa vontade, seguramente viveremos novos tempos, a começar por um novo tempo extremamente poético, seguro, amoroso, crístico, quem sabe, dentro do nosso próprio espírito. Meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade desse tema tão rico, que me trouxe uma emoção muito gostosa, muito saudável, me trouxe a possibilidade de aprofundar em muitas obras para tentar, resumidamente, né, não vim com a pretensão de esgotá-lo, mas trouxe essa oportunidade de desenvolver um bem-estar muito grande, porque é um tema de uma riqueza muito profunda. Que possamos então pesquisar nessas obras, entre outras, mas sobretudo, que possamos resgatar de fato essa noção de humanidade. Deixo um abraço muito carinhoso aqui do Leão Denis do Rio Grande do Sul para o discípulo de Jesus aí no Rio de Janeiro. Um abraço a todos os amigos e a todos vocês que nos assistem nesse momento, que possam receber um abraço carinhoso lá no fundo do coração de cada um, estendendo essas vibrações a cada uma das famílias de vocês também. E vibrando conjuntamente, não teria como, por um abraço, como se pudéssemos fazer assim em todo o nosso planeta, em toda a humanidade, independente de cor, idioma, gênero, família, independente de qualquer coisa. Muita paz para todos,
e que possamos ficar com Deus, hoje e sempre.